Ei, Marcela, boa tarde, tudo Joia, boa bem? tarde. Boa tarde, eu também. Prazer. Quem mais? Deixa eu ver o nome. Meu Não nome é tem. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, boa tarde, Luiz. Sejam bem-vindos. Eu vou Opa, pedir. também sou. Quem? Guilherme? É porque, gente, eu vou mostrar para vocês a minha tela. Vocês já estão vendo minha tela? Essa aqui é a minha tela. Aí, quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver quem fala comigo. Então, eu sempre falo o nome para eu saber com quem que eu estou conversando, por favor, tá? Que eu só vejo essa tela branca aqui. Então, Marcelo, Luiz e quem mais? Guilherme? Guilherme. Tem mais Eu, alguém? Alexandre, também. Alexandre. Mais alguém? Bom, para vocês novatos, o nosso curso, assim, ele já está bem encaminhado, né? Não sei se vocês já perceberam. Os meninos já entregaram uma lista de exercício, foi a lista 1, e já fizeram uma avaliação. Com os conceitos das semanas de 1 a 3. Esse curso foi dividido em semanas, né? E aí, a minha sugestão para vocês para não prejudicá-los com o andamento do curso, é que vocês comecem no curso igual todo mundo, agora em vetores, e vão embora com a gente nesse conteúdo. Aí, a lista 1, vocês vão fazendo aos poucos, quando tiver tempo, mas não se preocupem. A gente tem uma semaninha no nosso calendário, vou compartilhar aqui com vocês, espera. Então, o nosso cronograma está lá no SIGA. Aí tem uma semaninha, que é essa aqui, semana de pausa do ensino remoto, semana 13. Então, nessa semana 13, no dia 20, eu vou liberar para vocês entregarem a lista 1 de exercícios que vale 4 pontos. Então, agora vocês vão seguir com a gente está aqui, olha, em vetores. Cada semaninha eu vou mandar material. Aí, nessa semana de pausa, vocês vão fazer a lista 1, que é essa lista aqui da semana 1, e vão me enviar. E a avaliação, em vez de eu fazer para vocês uma outra avaliação desses conceitos das semanas 1, 2 e 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir, eu vou ver um dia mais adequado, mas provavelmente aqui nessa semana de exame especial, eu vou fazer uma avaliação suplementar para vocês. E aí ela vai ter todo o conteúdo do curso, em vez de ser só o da semana, só o da primeira avaliação. E aí vocês vão ter essa chance, se quiserem, de repor aqueles 18 pontos da avaliação 1. Ok? Ok. Eu não me apresentei porque eu estava com dificuldade de tirar do mudo. Eu sou a Duda, eu também entrei hoje. Ei, Maria Eduarda, seja bem-vinda. Obrigada. Eu já enviei um e-mail para alguns de vocês aí, né? Sim, enviou. Para quem entrou e não me mandou e-mail ainda, me mande que eu vou mandar essas informações bem no privado, que eu quero ter um contato mais íntimo com vocês para explicar direitinho, tá bom? Bom, Tá bom. Muito obrigada, Jane. de nada. Oi, Corrigir Diogo. Que dia que você vai corrigir a lista 1? Ai, Diogo, ó, amanhã e sexta eu vou corrigir a avaliação. Eu vou corrigir a avaliação primeiro que a lista 1, tá? E quando eu finalizar, eu vou focar na correção da lista 1. Tá bom? Tá. Humilde. Naquela avaliação, eu fiquei pensando nela e no outro dia que eu lembrei que eu esqueci de uma anotação, eu fiquei na raiva, que quando a gente encontra a variável livre, em vez da gente escrever x no conjunto de solução, x é igual, a gente escreve xz, né? X vezes z, que é a variável livre. Eu não coloquei o z, eu esqueci. Aí no outro dia só que eu fui lembrar, depois que eu já tinha enviado. Como assim? Me fala isso. Deixa eu tentar entender. No conjunto de solução, quando a gente encontra, pega o sistema que faz a matriz, e aí depois vai escrever o conjunto de solução, e aí, tipo assim, atribui valores a x, y, z, Suponha que tá? ficou assim. Peraí. Aí, no z era uma variável livre.
e aí todos os números eram dependentes do Z. E aí na hora que eu fui escrever a solução, em vez de eu colocar a dependência do Z, eu não coloquei XZ, eu coloquei só X é igual, e não Ah, XZ é igual. aqui nesse caso ficaria como? Deixa eu entender o que você Tipo, fez. a primeira coluna era X, a segunda era Y, e a terceira era Z. Uhum. Aí a primeira ficaria X vezes 2Z, por exemplo. Ah, foi isso que você esqueceu? De Isso, eu multiplicar esqueci a aqui no Z. notação do Z. Ai, não tô acreditando. Aí você deixou só o 2. Aí o seu X ficou Eu deixei só igual o menos X. 1. Tipo assim, X é igual e do outro lado a funçãozinha. Depois, no outro Seu dia que eu ficou fui X pensar que igual a tava 1, faltando tipo alguma assim? coisa. Isso. Ai, que pena. Mas aqui, Diogo, o importante é que você percebeu o erro. Eu sempre falo isso, o importante, tipo assim, a avaliação em si, ela não é a coisa mais importante. O mais importante é você entender o conteúdo, né? Então, fique feliz por isso, que você não vai errar mais, que você entendeu. Se é que eu te ajudo a ficar feliz falando isso. Deixa eu ver quem. Você está só me vendo, Lucas? Ou já consertou? Não, eu saí e voltei, só tava sua foto grande e sua tela não tava compartilhando. Ah, tá. Entendi. Ah, e tem uma funcionalidade aqui agora. Peraí que eu vou ver se eu acho. Peraí. Eu descompartilhei. Olha que legal. Fica sem fundo e fica o contorno. Viu a diferença? Sim, fiquei legal. Mas eu vou tirar, porque aí eu fico ocupando a tela aqui. Preciso só achar como que eu vou tirar aqui. Ah, tá. Ai. Bom, e sobre a prova, o que que vocês acharam? Ah, eu só conseguia lembrar de você falando assim, tranquilo, 1h30 assim, tá fácil, É, acaba a dá pra vida. fazer Eu gastei rapidinho. 1h40 Aí eu para fazer fiquei, a 1. Alguém Eu entrei em gastou 1 hora e desespero. 40? Nu. Eu Eu gastei entreguei 1h40. faltando meia hora para acabar, correndo, com medo de fechar o tempo. Gente, Eu é também. verdade, eu dou uma avaliação desse estilo no ensino presencial em 1 hora e 40. É verdade. Não, professor, não tem condição, não. Eu gastei 4 horas pra fazer ela toda. Só a 1 foi 1h40. Por quê? Vai Ah, gente, direto sentado aqui escrevendo e não acabava. Nossa, mãe. O Matriz tem que Pessoal, escrever demais, muito eu chato. vou mandar o gabarito da prova para vocês hoje. Tá toda a resolução dela tá toda digitada. Aí eu vou mandar para vocês verem. Depois, se quiserem tirar dúvida, podem tirar. Mas a correção eu vou começar amanhã ainda, tá bom? Ô, Giane, professor, Hum, o que você eu vai fiz mandar. pra... Pode falar. É rapidão aqui, é só. Onde você vai mandar a prova mesmo? Por onde? pelo cigarro. Igual Cigarro. vocês me mandaram, eu tenho uma opção de corrigir. Aí, quando eu corrijo, eu vou escrever em cima da. Vou mostrar para vocês. Eu escrevo nessa coisa aqui. Como eu tô com o efeito da tela de fundo, isso aqui, ó, tá vendo? Eu escrevo Uhum, aqui. Aí, olha o mouse em círculos, viu? entendi, entendi. Aí, eu vou escrever em cima da avaliação de vocês no PDF, vou corrigir normalmente, salvo e envio para vocês a avaliação corrigida. Só que é tudo digital, né, agora. Em vez de ter a folha impressa, vai ser digital mesmo. Tá bom, obrigado. De nada. As dúvidas, Dani, tiramos naquele grupo. Oi, Marcela. O Telegram, o meu sonho é que o Telegram seja a coisa mais movimentada do mundo. Eu gostaria que todo mundo tirasse dúvida lá. Aí, às vezes, um faz pergunta, antes que eu veja a resposta, o outro já respondeu. Eu acho isso o máximo. E todo dia, assim, quando eu estou trabalhando, né, eu instalei o Telegram só no meu computador. Então, sempre que eu estou trabalhando, meu Telegram fica ligado e eu fico de olho, sabe? Pode mandar mensagem à noite, de madrugada, final de semana, porque eu não tenho ele no celular para me incomodar. Tipo assim, que eu sei que
vocês ficam preocupados com isso. E foi um ambiente que eu criei com a intenção de interagir, de tirar dúvida, um ajudar o outro, eu também ficar mais próximo de vocês. Então, fiquem à vontade lá, tá bom? Para a gente falar de coisas de Gavi do Cefet. De nada. Jane, Oi. tinha escrito, tinha colocado no cabeçalho da prova, organização e tudo mais, tipo, mas pelo tempo, o máximo que dava para fazer é colocar as matrizes da caneta e solucionar as respostas riscando nas matrizes de lápis. Uhum. Isso estava considerado como organização? A organização que eu quis foi mais de escrita, de justificação, de não foi fazer, tipo assim, setinha para cima, aproveitando a folha e não tendo espaço para eu corrigir, entendeu? Porque, como a gente está nesse ensino remoto, na avaliação eu escrevo o máximo para vocês. Aqui ficou legal, aqui não foi, poderia fazer assim, ensinando, sabe? Então, faz de cima para baixo, da esquerda para a direita, não tem problema ficar com um pedaço no cantinho da folha em branco. É isso que eu quis dizer de organização. Ah, sim, obrigado. De nada. Podemos começar, então? Você vai perdoar o aluno que colocou, ao invés de colocar nome AV1 ou AV1 nome, colocou ao contrário? Vou perdoar. Tá bom. Eu peço por isso, porque quando eu faço o download de uma por uma, de um arquivo por arquivo, o arquivo fica com o nome que vocês salvaram. Aí, para eu não ficar perdida, para eu não confundir nome, nota, é bom que o arquivo tenha essas informações de qual é a avaliação e o nome de vocês. Só que nesse caso, eu baixei todos os arquivos de uma vez. Aí o SIGA já salva como o número de matrícula e o nome. Então, ele já me ajudou nisso. Tá bom? Entendi. Bom, vamos começar a falar sobre Gavi agora, sobre vetores. Vamos. E aí, o que vocês têm para me dizer? Eu tenho uma pergunta sobre a questão 8. Ela pergunta assim, pede para você dizer se os pontos são colineares. Uhum. Eu posso resolver por matriz ou eu tenho que usar o outro método? Ah, ótima pergunta. Essa noção de resolver por matrizes só é válida para pontos no plano XY. Ela não é válida para pontos no R3. Quando você resolve essa questão com pontos no plano XY, você faz um determinante XY1, XY1, XY1 dos 3 pontos e verifica se dá 0, né? Só que aqui, olha, os pontos estão no R3. Então, não dá para fazer por essa noção de matrizes, tá bom? Tem que usar a linguagem vetorial. Então, você me ajuda nessa, porque eu estou com um pouco de dúvida. Vamos pensar aqui, olha só. Dados 2 pontos distintos, A e B, eu vou desenhar 2 para a gente fazer as duas situações. Então, dados 2 pontos distintos, A e B, sempre existe uma reta que passa por eles. Eles determinam uma reta, certo? Aí, o terceiro ponto, C, ele pode estar sobre a reta ou pode estar fora da reta. Concordam? São essas condições que a gente tem. Aí, se a gente fixar um desses pontos, por exemplo, vamos fixar o ponto A. Se a gente traçar vetores, né, com pontos extremos, A, B e C, fixando o ponto A como sendo o ponto inicial desses vetores, então a gente pode traçar o vetor AB e a gente pode traçar o vetor AC. Que cor eu quero? O verde. E o vetor AC. Então, nos dois casos, olha, a gente pode fixando o ponto A, por exemplo, a gente pode traçar o vetor AB
e o vetor AC. E aí? 3 pontos são chamados de colineares quando eles pertencem a uma mesma reta. Usando essa noção de vetores, o que a gente pode refletir aqui? Como que a gente vai verificar se esses 3 pontos são ou não colineares? Se o vetor que liga Os B. vetores são Pode falar. Tipo assim, eu acho Se que de eles forma forem álgebra. colineares também. Isso. É. Pode falar. Quem falou foi a menina. Se o vetor que liga AB for o vetor que liga BC vezes um escalar. Isso, Jonatas. Muito obrigada, Jonathan. E Sulamita também que respondeu, né? Então, de modo geral, a gente pode fazer essa afirmação. Os pontos A, B e C são colineares se e somente se eu fixar um ponto A, então os vetores AB e AC são paralelos. E 2 vetores são paralelos é equivalente a dizer que um é um múltiplo escalar do outro. Então, existe um número real, tal que um é um número real vezes o outro. Então, vamos fazer isso? Vamos tentar calcular. Vou dar um print aqui. Então, sejam dados esses pontos. Então, para verificar se A, B e C são colineares ou não, a gente tem que verificar, por exemplo, se os vetores AB e AC são paralelos, certo? Quais são as componentes do vetor AB? 5, 1 e 3 em A, e Hum, 0, 3 e 4 em B. isso. Aí, como que a gente calcula as componentes desse vetor AB? As coordenadas de B menos as de A. Isso, as coordenadas de B do final menos o do inicial. Sempre assim, tá? Então, vamos lá. A gente faz o primeiro menos o primeiro. Então, vai ficar 0 menos 5, 3 menos 1 e 4 menos 3. Então, é 4 mais 3. Certo? Certo. E o vetor AC, quais são as componentes dele? 5, 1 e menos 3 em A, e 0, 3 e menos 5 em C. Isso, aí como que ficam as componentes, né, do vetor AC? 0 menos 5, menos 5. 3 menos 1, 2. Menos 5 menos 3 vai dar menos 2. 5, isso. Então, o que a gente tem que fazer agora é verificar se esses dois vetores são paralelos. Então, vamos verificar se existe um número real, tal que o vetor AB é esse número real vezes o vetor AC. Então, para verificar isso, a gente substitui as componentes do AB igual a alfa vezes as componentes do AC. Dois vetores são iguais quando o quê? Quando Aqui as 3 coordenadas são iguais. Isso, quando as componentes de mesma posição são iguais. Aqui no segundo membro, a gente vai multiplicar o alfa, né? Então, qual é a componente aqui, a primeira componente do lado direito? Menos 5. Menos 5, alfa, certo? Aí, segunda, 2 é igual a quanto? 2 alfa. Isso. E 7? Menos 2 alfa.
Menos 2 alfa. Então, a gente tem que verificar se existe um alfa real que satisfaz essas 3 condições. Mas só de olhar a gente não podia já responder que não existe, não? Eu estou só mostrando algebricamente como que justifica. Tem uns casos que envolvem incógnitas que é interessante a gente fazer isso para verificar, tá? Mas aqui só de olhar, porque se analisar na primeira entrada, o alfa tem que ser igual a 1. Na segunda entrada, o alfa tem que ser igual a 1. E na terceira entrada, o alfa tem que ser igual a... Menos 3,5. Menos 7, isso, menos 3,5, isso. Só que 1 é diferente de menos 7,5, né? Então, quer dizer que esse sistema não possui solução, ele é impossível. Com isso, não existe um alfa tal que AB é paralelo a C. Então, com isso, o vetor AB não é paralelo ao vetor AC, logo, os pontos A, B e C não são colineares. Eu escrevi muito aqui, mas é só para vocês verem que tá tudo, tipo assim, justificadinho, ok? Ok, eu tenho que Ok. escrever tudo isso na... É bom você justificar o que está fazendo para que quem lê, quem for ler, entender. Como se fosse uma redação, tá bom? Tá bom. Eu vou dar um print dessa tela e mando para vocês depois. Ok. Mas precisa fazer a letra B, Sulamita, ou deu para entender o raciocínio? Deu sim, era só aquela pergunta lá do Determinante, podia ou né? não. Uhum. Mas obrigada. Tiane, De nada. Oi. eu não sabia disso, aí eu fiz por matriz e deu certo, mas aí foi só uma coincidência, então, ter dado certo, sim. Porque eu não sabia dessa coisa. Mas como que você fez por matriz? Eu fiz na matriz 3x3 com a coordenada dos pontos. Aí a Foi matriz. coincidência. Foi coincidência, né? Foi. Tá. Uhum. Obrigada, gente. De nada. Foi coincidência. Porque quando você coloca as coordenadas do... Tipo assim, aquele resultado do determinante que vale para o R2, ele vem dessa relação daqui, tá? E ela não é válida substituindo as coordenadas do ponto. Tem que verificar o paralelismo entre os vetores mesmo. Tá, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida da lista? Alguma Ô, dúvida? Jane, Oi. não foi essa 8 que resolveu no vídeo? Ou foi a 9? No vídeo que vocês postaram no Deixa eu YouTube? Eu não estou lembrada. A 8, nós demos a ideia geométrica e a 9 também. A gente pode discutir sobre essa 9. Opa, peraí que eu apertei trem errado aqui. Você quer discutir ela? Não, era só perguntando, porque no vídeo eu assisti como é que era para fazer as resoluções. Esse conteúdo é bem mais tranquilo do que o passado. Aham. Ainda está no início. O passado, o início também foi tranquilo, não foi não? De matrizes. Aquela primeira aula de Foi. matrizes. A última É aula só só que 1h30, né? O quê? Só 1h30. Dá para fazer em 1h30. no presencial gente. eles fazem 1h30. E eu não sei o que eles Tranquilinho. tomavam para fazer o presencial, não, mas eu tô fazendo. Vocês fizeram avaliação com consulta ou sem consulta? Com consulta. Então, Eu não vejo problema em Então. consultar, tá, gente? Desde que faça individual e saiba o que está fazendo. Mas aí talvez talvez seja por isso, porque no presencial não tem consulta, você já tem que estar com tudo ali borbulhando na sua mente, você já faz as contas de uma vez e não perde tempo assistindo o vídeo, procurando no Mas no material. caso, eu Mas cheguei a a consulta não consultar foi só decorada, os não. prints das aulas.
Oi? Pode falar, Diogo. Mas a consulta não foi, tipo, demorada, não. A minha, por exemplo, eu pegava lá no material, lia e já ia pegando só e Já ia fazendo da fazendo. mesma forma que estava lá. Aham. E a Eu Yasmin também só falou que foi só olhei no só print. os quadros, os Ah, quadros da aula, que eu bati o olho assim na coisa específica, que eu já sabia qual aula que tinha sido tal coisa. uhum, Aí foi rápido entendi. também. Não, de fato, essa parte que tem que escrever tudo demora mesmo. Mas eu vou ver como que foram as resoluções de vocês, ficaram grandes ou não? Ou não tão grande? Assim, acho que de tamanho o meu deu 4 folhas. As Nu? 3 questões. Nossa Senhora. O meu deu mais ou menos isso também, umas 4, 5. A minha deu uma folha só. Nossa Senhora. Já tá tudo errado. Oh, meu Deus. Na minha deu Nossa, 4, mas foi professor. Não, gente, páginas, não foi porque. folhas, não. Né, deixa eu ver se. Eu tô com o efeito da tela. Ó, a questão 1. Ui, não dá pra ver. Ele me tampa A tudo. capa mágica de Harry Potter. Hã? É, Capa da a invisibilidade. invisibilidade. Eu tenho que colocar isso, porque eu tenho um filho. E vira e mexe, ele vem aqui, conversa comigo, eu finjo que eu nem tô vendo. Senão vocês nem vão. Senão vocês nem concentram em mim, concentram nele. Ai, ai. Mostra ele pra nós um dia. Um dia eu vou mostrar, assim. Ele tem 3 Tá bom. aninhos. Nossa, isso é muito fofo. Ele é. Bom, então vamos aqui, o Na exercício escola, 9. os filhos já vai atrás dos pais, imagina em casa, Jane. Eu Oi? mesmo, a escola toda me conhecia, porque mãe já dava aula lá. É mesmo? Que legal. Ele ontem estava me perguntando, quem são seus alunos? Aí eu falei assim, são aqueles meninos que eu converso em frente ao computador. E para ele é uma coisa mais estranha, né? Outro dia eu passei de frente ao Cefete de carro com ele. Aí falei, ô filho, eu trabalho aqui. Aí ele, você mora aqui? Aí eu falei, gente, interessante o ponto de vista de menino de pandemia, né? É Porque bizarro. eu trabalho em casa, é o que ele me vê. Aí eu falo que eu trabalho lá, ele achou que eu moro lá também. Bom, nessa questão daqui, vamos discutir. Olha só, eu já passei a dica, tá, pessoal? Mas tem o paralelogramo. Então, o paralelogramo é uma figura geométrica cujos lados opostos são paralelos e têm mesmo comprimento. Então, isso significa que eles definem o mesmo vetor. Certo? A gente pode atribuir o mesmo sentido de modo que eles definam o mesmo vetor. Diogo, você que já calculou, como você fez essa questão 9, por favor? Eu não terminei de calcular ela, não, eu só Não? terminei de ver a aula. Aí eu vi Tá. como é que fazia, aí eu só anotei como é que começava a fazer. Eu não fiz, não cheguei nela na lista Ótima ainda. ideia. Ótima ideia. Então, como a gente tem aqui um paralelogramo, a gente quer verificar se os pontos A, B, C e D são vértices de um paralelogramo. Então, para que esses pontos A, B, C e D sejam vértices de um paralelogramo, a gente tem que encontrar dois pares de vetores iguais com extremos nesses pontos. Concordam? Sim. Vamos fazer só essa, então. Depois eu vou passar uns exercícios diferentes para vocês. Então, a gente tem que calcular todos os possíveis vetores com pontos iniciais e finais em A, B, C e D. Então, qual é o vetor AB? Da letra B, tá? É o Sempre B final menos A, né? inicial. Uhum. Que é o 9 menos 4 e Isso. 2. 5, menos 3 e 1. É isso? Então, deu menos 4, menos 1, isso. Menos 3. E 2 menos 1. Ótimo. O AC é o C menos A. É 0, 0. 4 e 5. Não, e 3. 3. 3. E o AD, D menos A. É 5 0. Ai, não. e Foi mal. Menos 1, né? é 1, né? É mais 1, é. E 4 menos 1.
Ops. 3. Também tem que calcular É todos 4, os né? vetores. Oi? Ah, não. Eu tô doido. EACAD, aí BC, BD, Não, Jane, C. a D é 5 menos 1 tava certo, é 4. Eu tava certo, não tava doido, não. Onde? AD, aqui, ó. AD? AD é 4, não é 3, não. AD. 5 menos 1, É 4. porque é a letra B, não é a letra A. Obrigada. E o BC? É C menos B. Aí como que fica? Fica menos 5. Pode falar. 1 e 2. Isso. O BD. Então, D menos B. 0, 0, 4 4 e e 3. 3. E o CD. Então, é D menos C. Fica 5 menos 3 e 1. Isso. E aí? Existem vetores iguais aqui? Ô, Jane, Hum, o BC no lugar de 1 é 7. o BC, BC, C menos B, 4, C menos B, 4 menos 2, 2, no lugar de 1. 3 menos 4, 7. Isso mesmo, obrigada. E aí, existem pares de vetores iguais aqui? Existe AB e DC. Existe a B. Então, ó, esse 0, 4, AB. 3. Ah, tá. E o AB com? E o CD. DC? É CD. Tô Isso, ficando... ótimo. Então, aqui eu indiquei mais ou menos. Então, a gente viu que AB é igual a CD e que AC é igual a BD. E aí? Então, se eu chamar aqui de A e B, então AB é igual a CD. Então, aqui tem que ser C e D. Aí, verificando, dá AC é igual a BD. Ok, né? Então, define um paralelogramo. Qual que é a ordem dos vértices aqui, consecutivas? ABDC. A, B, D, C. Ok. Me falem duas formas de representar essa diagonal aqui, através de somas de vetores. Sabe essa diagonal AD? Como que a gente pode representá-la utilizando soma de vetores? Você Você pode pode somar falar AB com BD. AB mais BD. E Ou AC mais CD. AC mais CD, certo? É isso que você já ia falar? É Sulamita, né? Que ia falar? era a Lara, mas é isso Lara. mesmo. Todo mundo confundindo nós duas. E eu não sei por que você fala rápido, eu falo devagar, é totalmente Foi diferente. uma vez só que confundi, hein? Eu juro que Ai, nunca mais agora. Será que um dia eu vou conseguir saber Mas todo mundo só pela voz? Bom, tem mais alguma questão da lista que vocês querem discutir? Ups. Da lista, dos conceitos. Ver que deu ruim aqui. Se você quiser ajudar na 7, que eu não sei se meus métodos estão corretos. Na 7? É. Uhum. Essa 7 a gente vai fazer lá no GeoGebra, tá? Alguma questão que a gente fizer no GeoGebra pode mandar só o print junto com o PDF pra você? Não! O GeoGebra ele vai Facilita ser pra nós, gente. um apoio. Então, vamos lá. Vamos no GeoGebra. Então, digita no Google. O meu já está aqui, eu acho. GeoGebra 2D. GeoGebra clássico. Eu fiz um vídeo sobre vetores no GeoGebra. Vocês assistiram? Eu assisti.
Quem não assistiu, assista. Eu vou começar a dar umas diquinhas aqui, mas depois assista que ele tá mais completinho, tá? Vocês gostaram? Sim, no primeiro dia que eu precisei foi para cálculo, tava perdido demais, não sabia como é que eu ia fazer. Aí eu sei ainda bem que já ensinou. Ah, é? Usou GeoGebra no cálculo? Que ótimo. No Ele pede para GeoGebra... colar o gráfico que você fizer lá. Ah, que legal. Na avaliação dele, ele pediu. Aí ele liberou usar o GeoGebra para calcular, para colar o gráfico? Ele Ele pediu o pediu pra gente tirar print um do print. Entendi. Legal. Olha só, aqui no GeoGebra, aqui a gente está no GeoGebra no plano XY. Então, todos os pontos, né, entre parênteses e vírgula. Primeiro para X e primeiro para Y. Aqui no GeoGebra, todas as vezes que a gente coloca letra maiúscula igual e os pontos entre vírgula e parêntese, por exemplo, ponto -1 e 2. Toda vez que coloco com a letra maiúscula, vira um ponto. Identificaram o ponto aqui? Sim. Toda vez que coloca com letra minúscula, eu vou colocar um pezinho minúsculo, só para vocês Aí verem a vira um vetor. diferença. Aí vira um vetor. E esse vetor, ele vai ter ponto inicial na origem e ponto final nessa coordenada que eu atribuí. Ok? Agora, vamos no exercício, vamos colocar o exercício 7 aqui. O exercício 7 pediu para considerar os vetores. U igual a 3 e menos 1, igual a 1 e 4. Pediu para calcular e desenhar os vetores U mais V e U menos V. Então, vamos aqui, ó. U mais V. Na janela de álgebra aqui, olha, falou que o vetor U mais V, ele tem componentes 4 e 3. Como que a gente obteve essas componentes? 4 e 3. Foi somando Somando. cada componente. 1 mais 3 e menos 1 mais 4. Isso mesmo. Então, calculamos aqui o vetor W. Lá na aula, tipo assim, quando a gente analisa os vetores geometricamente, a gente vê que a gente pode usar a regra do paralelogramo, né? Aí, olha só. Aqui a gente tem a origem. Eu vou colocar a origem no R2, O igual a 0, 0. Ops, coloquei O. Origem. Eu vou colocar aqui A igual a origem, que é O, mais o vetor V. Olha só, esse ponto A, que está aqui, olha, ele foi obtido fazendo a origem mais o vetor V. O que acontece quando eu fizer A mais o vetor U? O que vocês acham que vai dar? A pontinha do vetor U vai lá para a pontinha perto do A. Ponto inicial do U, né? Isso. Então, vamos fazer A mais U. Olha, deu esse pontinho B. Se eu traçar o vetor AB, esse vetor AB aqui, que chamou de Azinho, ele é igual ao vetor U. Vocês concordam? Sim. Olha, 3 e menos 1 é o vetor Azinho, que é o AB. Você pegou o semelhante de um e colocou no final, colocou o início dele no final do outro. Isso. No É cursinho como eles se eu falavam tivesse... colocar a setinha de um no rabinho do outro. É como se eu tivesse pegado, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, como se eu tivesse pegado o... E se eu fizer, por exemplo, vou fazer um análogo aqui, mais diferente, peraí. Se eu pegar o vetor V, eu vou Ctrl+C, Ctrl+V aqui, aí deu o vetor V1. O vetor V1 é igual a V, tá, gente? Tá aqui em cima dele. Se eu pegar esse vetor V1 e colocar na pontinha do vetor U, olha, vai dar também esse ponto B. Aqui a gente tem, olha, o vetor U mais o vetor V, ele é igual ao vetor W. E também o vetor V mais o vetor U também vai ser o vetor W.
Eu estou em dúvida. Quem que apresentou dúvida nessa questão? Mas é porque... Eu quem? É Sulamita. É Sulamita. porque eu não estava sabendo se eu podia só colocar no gráfico, entendeu? Que você ia... Entendi. Só que eu também não sabia justificar, chegar no ponto que eu cheguei. Porque eu já sei essa regrinha há muito tempo, só que eu nem sabia que fazia desse jeito aí. Eu só colocava um na bundinha do outro e isso aí. Então, aqui, se for para resolver algebricamente, por exemplo, tem que fazer U mais V, aí calcular. 3 menos 1 mais 1 e 4, que dá aquele vetor que a gente já calculou, que é 4 e 3, né? Aí, como pediu para desenhar, então tem que fazer o eixo X, o Y, aí a gente traça o vetor U. Como que a gente traça esse vetor U? A gente escreve, a gente plota o ponto que tem coordenadas 3 e menos 1, 1, 2, 3 e menos 1. Então, esse ponto aqui, olha, vermelhinho, ele tem coordenadas menos 3 e 1. Então, o vetor U, que tem componentes menos 3 e 1, vai ser esse que tem origem, ponto inicial na origem e ponto final no ponto 3 e menos 1. Ok? Ok. Como que a gente traça o vetor V? A mesma coisa. Aí, o que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que colocar o ponto do vetor V. Que é 1 e 4, né? 3, 4. Então, marquei o x igual a 1 e y igual a 4. Ok. E agora? E agora você liga na origem. Isso. Então, é da origem até esse ponto. Então, esse aqui é o vetor V. Aí, a gente completa o paralelogramo. Pega um representante de U aqui, olha, com origem no ponto final de V. Pega um representante do vetor V com origem no ponto final de U. E o vetor U mais V vai ser essa diagonal daqui. Que tem ponto inicial na origem e ponto final aqui nesse final do paralelogramo. E esse ponto aqui, na verdade, a minha escala ficou péssima. Mas ele vai ser esse ponto 4 e 3. Ficou bem ruim minha escala aqui, tá, gente? Eu não fiz escala, não. Mas é isso. Pediu. Aí, se eu quiser... pode falar. Oi? Eu apenas desenhei o vetor UV, tem problema? Usando as coordenadas 4 e 3 e... Ah, tá. Calcule e desenhe os vetores U mais V. Não, Ok, tudo bem. primeiro o vetor U mais V. Não desenhar o vetor É. U e desenhar o vetor V e desenhar o vetor U mais V. Isso. Isso mesmo. Ok? Obrigado. De nada. Mais algum da lista? Ô, Jane, se você puder fazer a questão 11, por favor, eu não consegui fazer ela. Tá. Tô pegando ela aqui. Obrigada. De nada. Questão 11. Tá dando para ver? Tá, certinho. Ok. Nessa questão, eu vou Bom, é o seguinte. Pediu para a gente determinar vetores unitários que são paralelos, por exemplo, na letra A, ao vetor V mais W. Então, a gente precisa calcular o vetor V mais W. Aí, por exemplo, suponha que a gente tem um vetor V mais W. Suponha que é esse grandão aqui. Suponha também que o tamanho desse vetor V mais W seja igual a 5. Suponha. 1, 2, 3, 4, 5. Quais serão os vetores unitários, ou seja, de tamanho 1,
que são paralelos a esse V mais W, que, por exemplo, tem tamanho 5. Vocês concordam que vai ser esse vetorzinho aqui? Ele é paralelo ao vetor V mais W, só que tem tamanho 1. E concordam também que vai ser esse outro vetor que é o oposto desse vermelhinho? Sim. Como que a gente faz algebricamente para determinar esse vetor unitário? Ele é paralelo ao vetor V mais W, ao vetor original. Só que o tamanho, ele tem também o mesmo sentido. A única coisa que mudou é que o tamanho dele ficou 1. Antes era 5 e ficou 1. Como que a gente faz para determinar isso algebricamente? Ajudem aí, pessoal. Estou perguntando para todo mundo. É 1 sobre o comprimento do vetor, né? Do vetor Isso. mais W. Nesse caso aqui do desenho, o vetor U, ele é como se fosse um quinto, né? Desse vetor V mais W. Porque o vetor V mais W tem tamanho 5. Então, para determinar vetores unitários paralelos a um dado vetor, a gente calcula o vetor e divide pela norma. Aí pega o vetor dividido pela norma, que é esse que tem mesmo sentido, e o oposto dele, que tem sentido contrário. Ok? Ok. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Quem é o vetor V? O vetor V aqui está falando que é, olha, I, que é 1, 0, 0, mais 2 vezes o J, e menos 3 vezes o K. Deixa eu parar aqui para dar espaço. Aí, calculando isso aqui, vai dar quanto o vetor V? Um, 0, 0. Aí, vou multiplicar o 2 aqui, ó. Multiplicando o 2 e o 3. Então, vai ficar mais 0, 2 e 0. E mais 0, 0 e menos 3. E aí, quanto que dá essa soma? 1, 2 e menos 3, né? Isso. Olha só. 1, 2 e menos 3 são os números que estão multiplicando o I, o J e o K aqui, olha. Isso sempre vai valer. Então, seguindo esse raciocínio, qual vai ser o vetor W? Dois, 1 e menos 2. Uhum. Isso mesmo. E, então, a gente tem o vetor V e o vetor W. Qual vai ser o vetor V mais W? Vamos lá. Vai ser 1, 2, 3, mais 2, 1 e menos 2. 3, 3 e menos 5. Isso mesmo. Então, esse aqui é o vetor V mais W. Só que a gente quer um vetor unitário que seja paralelo a esse V mais W. Então, a gente viu, o que a gente tem que fazer? Dividir pela norma, né? Isso. Aí vai ser isso dividido... Ah, tá. Entendi. Então, vai ser o vetor 3 e menos 5 dividido pela norma. Qual que é a norma? Como que a gente calcula a norma de um vetor, pessoal? Raiz das coordenadas elevado ao quadrado. E somadas, né? Então, é a Isso. raiz quadrada das somas dos quadrados dessas coordenadas, né? Então, 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais o menos 5 ao quadrado. Então, esse número aqui vai ser 9 mais 9, 18, mais 25, 43. Então, é raiz de 43. Então, eu posso escrever isso como sendo 1 sobre raiz de 43 vezes o vetor, ou posso multiplicar esse 1 sobre raiz de 43. Não é necessário racionalizar, tá? Porque no final do curso a gente vai precisar dele assim, sem racionalizar.
Ok, Marcela? Aham, entendi. E Obrigada, qual que é o Jane. outro? De nada. Qual que é o outro? O quê? Esse aqui é um vetor, que tem mesma direção e mesmo sentido. Que é esse Aí tem que fazer o outro. positivo vezes o vetor. Aí qual que é o outro agora, na direção? Seria o menos 1 sobre 43 vezes esse vetor? Aham, isso mesmo. Sobre a raiz de 43. Entendi. Obrigada, Jane. De nada. Aí é o oposto daquele que nós calculamos, só multiplicar por menos 1. Ok? Perfeito. Mais algum, pessoal, da lista? Bom, já que ninguém respondeu, eu vou passar umas questões aleatórias aqui para vocês. Tinha uma questão na lista que tinha essa definição de ponto simétrico. Vocês lembram disso? Sim. Então, vamos lá. Como que o que significa ser um ponto P que é simétrico de A com relação É a o B? exercício 5, Jane, que é Isso. ponto simétrico. Então, o que a gente tem que fazer aqui? AB tem que ser igual ao BP, no caso. Isso. Um ponto, tipo assim, dados os dois pontos A e B, eles determinam uma reta, quando eles são distintos. Aí, o Questão de ponto ponto simétrico... simétrico, não dá fazendo GeoGebra, não, ficar mais fácil. Dá também. O ponto simétrico de A com respeito a B vai ser um outro ponto que está nessa reta, cuja distância dele até B seja igual à distância de A até B. Então, em geral, a gente pode falar que esse vetor AB, como eles estão na mesma reta, e o ponto A está de um lado e o ponto P está do outro lado de B, e eles têm a mesma distância, então os vetores AB e BP têm mesma norma, mesma direção e mesmo sentido, então eles são iguais. Então, AB, eu vou colocar o P aqui primeiro, peraí. BP é igual ao AB. Daqui a pouquinho a gente vai para o GeoGebra, tá? Vê isso. E aí, como que eu faço para determinar esse ponto P que satisfaz essa relação? Calcula B menos A, que é igual a P menos B, e iguala? Então, olha só, esse vetor... Ai, gente, desculpa que coisa... Esse vetor BP, ele é dado por P menos B, né? Opa. Então, daqui a gente tem assim, olha, P menos B é igual a B. Isso é equivalente a falar que o ponto P, isolando o P aqui, vai ficar B mais o vetor AB. Concordam? Sim. Então, olha só, esse ponto P, ele é igual, partindo do ponto B... Mudou de cor, engraçado. Partindo aqui do ponto B, a gente vai colocar o ponto B mais o vetor AB aqui. Aí a gente obtém o ponto P. Ok? Isso que está falando aqui nessa relação. Então, basta fazermos P é igual. Aí substituímos o B. Essa questão que eu vou fazer, as outras eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Mais o vetor AB. Qual é o vetor AB? B menos A. Aí como que fica? Fica 2 e 2 e 2. Então, o ponto P vai ser 5 e 6. Ok? Sim. Então, o próximo agora vocês vão fazer, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Ô, Jane, rapidinho. Oi. A questão anterior, eu falei que o ponto P, ele teria coordenadas x e y, e Parei de ouvir. pode ser assim? Fala de novo, por favor. Falo. Eu falei que o ponto P, ele teria coordenadas x e y, aí eu substituí as coordenadas do ponto P, e aí eu calculei valor de x e valor de y. Perfeito. Pode ser assim também, né? Pode. Você iria partir dessa relação. BP é igual a AP
AB, certo? É isso? É isso mesmo, só que aí ao invés de desenvolver primeiro, né, que você substituiria. falou que P é igual a B mais a B, Aham, eu substituí antes, entendeu? certinho. Porque aqui, olha, o Ok. vetor PB seria x menos 3, y menos 4, igual ao vetor AB, que a gente já calculou que deu 2 e 2. Aí, Foi isso que eu fiz. aí fica x menos 3 é igual a 2, então x é igual a 5. Y menos 4 é igual a 2, então y é igual a 6. A outra é equivalente, tá? Ok, obrigada. De nada. E agora, pessoal, ponto médio, dados os dois pontos A e B, como que a gente faz usando vetores para calcular o ponto médio de A e B? Somos para 2 e tirar a calcular. média? Por quê? Porque seria onde cai o ponto no meio dos dois. Então, Mas me explica vetorialmente, por favor. É meio que o é como, inverso Ah, que você fez na questão passada. O é, ponto é B como se AM, vamos chamar o ponto médio de M. de M, aham. AM e fosse. MB 2AM fosse igual a AB. Muito bom. AM é igual a MB ou 2AM é igual a AB. Muito bom. Isso mesmo. Aí Eu dessa pensei em relação. outra coisa. Eu pensei em Pode calcular a falar. norma e dividir por 2, tá certo também? Tá errado, porque se você calcular a norma e dividir por 2, você só vai encontrar o tamanho do vetor AM. Você não vai encontrar Ah, o tá, sim. Aí eu ponto teria M, que. Entendi. ok? Aí, olha só, o vetor AM é M menos A. O vetor MB é B menos M. Então, M menos A é igual a B menos M. Passa os M's para o primeiro membro. Então, 2M é igual a A mais B. Então, as coordenadas do ponto médio é a soma das coordenadas de A e B dividido por 2. Isso mesmo. Então, qual que é a resposta certa? 2 Vetor mais B? 0, 7 mais 1 dá 6, 2 mais 0 dá 2, 4 mais 2 dá 6. Ai, meu Deus. 2 Não mais tem essa 0. dividido. Calma, dá 1 Vai dar menos 3. 3 Vai ser a e letra C. 3. A letra C, todo mundo concorda? Isso? Então, escrevendo bonitinho. A mais B dividido por 2. Então, faz o A mais B. 2 menos 6 e 6. Dividido por 2. 1 menos 3 e 3. Ok, ótimo. E agora, esse aqui eu vou deixar para vocês inteiramente, que a gente já fez um parecido. Estão fazendo? Só para eu saber. Sim. O testinho da semana que vem, pessoal, vai ser estilo essas questõezinhas que eu estou passando agora para vocês, aleatórias, tá? São questões de marcar, de VOF. Jane, que teste é esse? Eu vou te mostrar aqui, peraí. Tá. Desculpa perguntar aqui. Não, pode perguntar. Olha só, aqui está o nosso cronograma. Aí, se você vir aqui no final do cronograma, tem uns símbolos. Aí o T é o teste, tá vendo? 6 pontos cada teste. Ficarão disponíveis no SIGA. Tem um material que chama Detalhes sobre o curso de GAV, que eu expliquei com mais detalhes isso. Então, no T é teste, olha só. Aqui na atividade, ó, S é encontro síncrono, M é dia que eu posto material, mas eu sempre estou postando na quinta. I é dia que vocês vão estudar sozinhos, então síncrono, material.
L é o dia que vocês vão entregar a lista, Uhum. ok? A V1 é avaliação escrita. Aí, por exemplo, a gente está aqui hoje, ó, semana 4. Hoje a gente está aqui, ó, 16, encontro síncrono. Sexta-feira, de sexta a domingo, eu vou abrir o SIGA para vocês enviarem a lista da semana, que é a lista 4, tá? Uhum. Aí vou mandar o material da semana que vem, que é desse de produto escalar. Aí na semana que vem, a gente vai encontrar na quarta e na sexta-feira, com a mesma duração da avaliação escrita, mas podendo resolver cada teste com no máximo 2 horas após o primeiro acesso, vocês vão fazer o primeiro teste. O teste, ele vai ser no SIGA, vai ser como questionário no SIGA. Já dei até um exemplo para vocês lá no primeiro dia de aula, que tá lá, um teste que não vale ponto. Tá, Questões desse estilo, assim, ó, de marcar. E esse manda foto também da resolução? Não, aí ele é de marcar. Você vai resolver. Tá, ok. Só marca e manda. Isso. Tá bom, obrigada, Jane. Nada. Ô, Jane, olha aí seu meme no chat aí, ó, da sua prova. Ai, gente, que triste. Não queria que vocês pensassem assim, não. Mas eu não acho isso, tá? Eu não acho isso. Eu acho que a questão de... Essa falta do contato, né, faz diferença para eu ver o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo para praticar. Nós vamos mudar isso aí, nós vamos mudar esse meme, tá? Para ficar igual para igual. Oi, Jeane. Oi. Vai cair só conteúdo dessa semana no teste ou dessa semana e da semana que vem? Vai cair só conteúdos da semana 5, no caso. Ah, tá. Só da semana que vem, Sim, no caso. Só produto escalar, cálculo de ângulos e normas e projeção ortogonal de dois vetores. Obrigada. Tá bom? De nada. Amanhã eu já vou disponibilizar os vídeos dessa parte. E aí, conseguiram fazer essa questão daqui? Sim, a minha deu letra C. Só a letra C? Ah, justo. Eu acho que é a letra C e D, então. Ai, gente, atenção com isso no teste, porque no teste vão ter questões igual essa aqui, que é mais de uma opção, tá? Entendi. Não, obrigado, professor. Então, é a letra C e qual mais? C e a D. Correto? Isso, correto. Como Mas que vai estar você claro no resolveu? enunciado, né, professor? Hã? Vai estar claro no enunciado, né? Vai estar claro no enunciado. E aí, como que foi, como que você resolveu? Vocês resolveram? Eu multipliquei pelo 3, o primeiro O vetor V. V. Uhum. Depois eu multipliquei por 2 o segundo e fiz a operação. Aí, quanto que deu? Deu -3, -11 e 0. Uhum. Então eu calculei a norma. Então deu quer dizer, deu raiz de 130. A norma deu 9 mais 121, né? Isso, Uhum. raiz de 130. E aí você pegou o vetor dividido pela norma e o oposto dele, certo? Exatamente. Alguém tem dúvida disso? Eu só duvido que o teste vai ser fácil assim. Esse aqui, gente, todas essas questões aleatórias que eu mando para vocês, que eu coloco aqui na aula, são testes do semestre passado. Não, humilde então. Então, tá vendo? Olha, era questão de teste. Esse aqui também. Essa aqui que foi mais chatinha, no caso. Vocês entenderam essa questão?
Acho que eu É faria por qualquer tentativa ordem, e os erro pontos? e ver se dá igual. Uhum. No caso. Então, o que que tem que calcular nela? Tentativa e erro de quê, assim? Como que a gente vai Tipo, proceder? usa o D da letra A e vê se vai dar algum par igual, se os vetores vão dar pares iguais. Aham, isso mesmo. Então, de modo geral, a gente tem que calcular os vetores AB, AC e o AD, esse AD para cada item, né? Temos que calcular também os vetores BC e o BD também para cada item e o CD também para cada item. E verificar se existem dois pares de vetores paralelos. Posso deixar de parar a casa para a gente ter mais tempo para fazer o quiz com calma? Ou vocês querem fazer? Pode deixar. Por mim. VOF. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, verdadeiro. E essa outra aqui, olha. A norma de menos 3V é igual a menos 3 vezes a norma de V. Essa eu já acho que é falso. Falso. Essa é Isso. falsa. Muito bem, porque a norma é a medida, não faz sentido ela ser negativa, né? Por isso que a gente sempre coloca o módulo. A propriedade é a norma de um número real vezes o vetor, vai ser o módulo do número real vezes a norma do vetor, né? Ok, vamos fazer o quiz, galera? Vou pegar o link dele. Vocês fazem o quiz e depois a gente discute mais coisas se vocês quiserem. A gente pode discutir mais coisas da lista também, tá? Para tirar as dúvidas. Então, para quem é novo e ainda não sabe, vocês vão entrar nesse link que eu coloquei no chat. Vocês vão ser direcionados por uma página do quiz. E lá vocês têm que colocar, acho que é só o nome e entrar, acho que é só. Verifica aí, se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Treze pessoas já entraram, 14, 19. Deixa eu ver quantos somos. Vocês são 29, tem 26 já. Peraí que eu tô entrando, Jane. Tá, vou esperar. Gente, esse quiz de hoje fui eu que elaborei. Aí nele eu coloquei as questões mais simples, eu coloquei 60 segundos para fazer. E as que tem que pensar mais um pouquinho, eu coloquei 2 minutos, tá? Conseguiu entrar? Ainda não, tá carregando aqui. Tá, eu espero. Quantas questões que vão ser no total? São 9. Beleza. Gente, essa primeira parte de vetores, né? Esse conteúdo dessa semana, é um conteúdo assim bem de definição, de apresentação das operações e propriedades. Ele é muitíssimo importante. Eu consegui, Jane. Conseguiu? Deixa eu falar aqui rapidinho. Ele é muito importante porque os vetores, a partir de agora, ao longo do nosso curso, a gente vai utilizar vetores, a gente vai ver muito mais coisas e aplicações. Vocês vão utilizar vetores como grandezas que representam forças na física para deslocamento, aceleração, velocidade. Vocês vão utilizar isso junto do cálculo 1. Lá no cálculo 2, vocês vão fazer o cálculo vetorial, vocês vão integrar, tipo como se fossem campos vetoriais.
Então, é muito importante que vocês compreendam bem essa parte de vetores, geometricamente, algebricamente, suas propriedades e saibam utilizá-las, tá? Posso dar início ao quiz? Ok, Pode. comecei. Ó, já tem gente com 3 foguinhos aqui nesse quiz, hein? Que bom! 4 foguinhos. O foguinho é quando acumula, né? Questões, acertos consecutivos. Vocês ganham brinde quando ganham foguinho? Sulamita, tem que apertar submit. O seu ainda parece que não deu. Ou deu algum problema de conexão? Ô, Jane, eu acho que o meu deu problema, porque eu tô pelo celular, daí Ah, que pena. não tá indo. Você apertou o submit? Apertei. Ixi. Às vezes, se você sair e entrar de novo, só para você não perder a dinâmica. Ó, tem pessoas que já estão com 5 foguinhos. Gente, a Marcela é um sucesso. Ela entrou no curso ontem e já está aqui em primeiro lugar nesse quiz, hein? Gostando de ver. Sulamita, saiu e entrou de novo? Deu certo? Não, né? Saí, entrei e não tá indo. Ixi. Olha se tem que apertar alguma outra coisa aí. Que pena, esse quiz tá bonzinho. Pera, deu. Cliquei em qualquer coisa e deu. Ai, que ótimo. Deu mesmo. Apareceu aqui para mim. Luiz Gustavo já acabou. Matheus já acabou. A Laura tá um sucesso nos foguinhos. Tá com 5. Ívia é nova aluna também. Seja bem-vinda.
Sulamita, parou de novo? Ué, eu achei que tava indo. Aqui parece que você só fez uma. Ah, então. Já respondeu mais de 2 questões? Eu respondi a próxima. Acho que não foi, peraí. Não tem como fazer esse quiz depois? Não, né? Acho que tem. Ah, A então gente eu vou pode deixar. fazer, a gente pode combinar que aí eu passo para você depois. Tá bom, Tá? obrigada. De nada. Acabando. Muitas pessoas já acabaram. Tá finalizando aqui, tá? Vou esperar só mais um pouquinho. Alexandre entrou agora. Já chegou acertando. Uau, Laura Campos teve 7 foguinhos. Isso quer dizer que você acertou 7 consecutivos, Laura? Não, professora, ele deixou repetir. Mas essa que deixou eu repetir, eu acho que é bônus por ter ganhado os foguinhos, não é não? É. Legal. Temos muitos foguinhos. E cada foguinho é correspondente a 2, tipo assim, a 2 acertos consecutivos ou não? É isso? Eu acho que cada foguinho é um acerto. Ah, tá. Entendi. Não, mas tem gente que acertou, tá com 0 foguinhos. Eu acho que não foram consecutivos. Aí acho que se errar 0, eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que cada foguinho é usar, tipo, seguido. 2 acertos, aí 3 acertos. Que eu fiz Entendi. só uma vez que eu acertei 2 seguidas e tem um foguinho só. Ah, então é isso mesmo. Bom, eu vou finalizar aqui. Quase todo mundo já acabou. Quem não acabou dá para fazer depois, eu acho. Eu vou finalizar e mostrar o resultado. Aí a gente, se vocês quiserem, a gente discute. Opa. Gabriel, Jonathan e Lara, os primeiros lugares. Mas eu gostei de ver porque tiveram muitos acertos dessa vez, né? Essa matéria também é mais tranquila, né, por enquanto. Ó, teve gente que acertou tudo, olha, o Jonathan e o Gabriel Ferreira. É engraçado, né? O tempo comandou aqui. Não, acho Legal. que. Eu não entendi, na verdade, porque eu errei e ele deixou refazer e contou como acerto. Ah, é porque você ganhou A Lara que foguinho. usou bem os bônus. Olha, ela errou um e ainda ficou em primeiro lugar. É. Speedrunner. É o bônus, gente. Eu peguei um bônus que se você acerta, ele dobra os seus pontos que você ganhou na questão, só que se você erra, ele tira. No... Por isso que eu fiquei lá embaixo, eu errei uma com isso. Eu não sabia o que que era o bônus, já ativei na primeira que apareceu, eu tinha marcado duas, eu marquei uma só. Quem falou isso? Diogo. Diogo, que sacanagem. Ai, ai. Gente, e aí? Vocês querem comentar sobre questões do quiz, mais coisa da matéria? Deslocamento é uma grande. É tipo, distância não seria vetorial, deslocamento é vetorial. O deslocamento é vetorial, porque a distância é um número, é uma medida, é só o comprimento, né? Do deslocamento. O deslocamento tem a ver com a direção, a quantidade, o tamanho do deslocamento e o sentido, né? Por isso que é vetorial. Foi aquela questão de. Deixa eu ver, eu tenho ela anotada aqui. Assinale a alternativa que apresenta somente grandezas vetoriais, né? Aí é a temperatura, massa e tempo é grandeza escalar, porque são só quantidades. E deslocamento, aceleração e força, que são grandezas vetoriais.
E a do paralelogramo, da diagonal, vocês acertaram? Eu errei porque eu tava com pressa. Eu Ah, não. Mas é tranquilo. a pressão do quiz, né? Eu não sei trabalhar sob pressão, não. Acho que eu também não. E os seus ficam com musiquinha no fundo? Eu desativo porque fica maior que sua voz, o volume. E eu com aquela musiquinha, eu fico super. Que ela fica assim, tan, começa devagar, né? Tan, 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 e depois vai. Tum, tum, tum. Nossa, eu também sou pressão. Eu fico com pressa de marcar e eu nem leio direito, eu marco errado, eu erro. E quanto mais eu erro, mais eu fico querendo Nervoso. marcar rápido, e mais eu erro. Ai, ai. Gente, eu tenho mais uma questãozinha aqui. Essa questãozinha, no primeiro semestre de ensino remoto, aqui no Cefet, do curso de GAV, eu fiz uma loucura que toda semana eu dava um questionário no CIGA, uma prova com questão aberta e, e uma lista de exercício. Meu Deus. Deu muito Só trabalho dá pra para os fazer meus alunos. escolando. Deu muito trabalho para os meus alunos e para mim, então, que eu tinha que toda semana eu tinha 80 provas para corrigir, era uma loucura. É por isso que eu vou adaptando a dinâmica do curso. Mas aí, essa questão aqui foi a avaliação da tal semana referente ao conceito, ao conteúdo. Aí, olha só, não era nada difícil tendo o conteúdo bem estabelecido. Vocês querem refletir sobre ela? Eu acho bom. Então, vamos lá. Considere os pontos A, B, C e D. Um paralelogramo é um quadrilátero com lados opostos paralelos e de mesmo comprimento. Mostre que A, B, C, D, não necessariamente nessa ordem, são vértices de um paralelogramo. Isso aqui vocês já estão, acho que até cansados de saber já como que faz, não estão? Ou não? Por tentativa São e erro vértices. rola. Eu tô pensando se tem algum jeito mais otimizado. Na verdade, agora não é bem tentativa e erro, não. Tentativa e erro é quando você tem opções. Aqui agora é questão de verificação mesmo, né? É Tem tipo aqui as ordens, né? Mas isso. Tem que calcular todos aqueles vetores possíveis envolvendo esses com pontos iniciais e finais, né? Nesses pontos e verificar se existem dois pares de vetores paralelos, BC, BD e CD. Então, se existirem dois pares de vetores paralelos, esses pontos definem vértices de um paralelogramo. Aqui eu não lembro necessariamente a ordem. Vocês querem fazer para a gente continuar? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Qual é o vetor AB? B menos A? Vai ser 1, 1 e 2. e 2. O AC, C menos A. E 2. Eu vou fazendo aqui que eu acho que vocês já estão craques nisso. E AD, D menos A. Menos 1, 2 e 4. BC, C menos B. Menos 3, 0 e 0. BD, então é D menos B. Menos 2, 1 e 2. E o CD é D menos C. Então dá 1, 1 e 2. Se eu não errei conta, é isso mesmo. E aí, o que a gente pode analisar aqui? Que AC e BD são paralelos. AC e BD. é isso. Na verdade, mais do que paralelos, eles são paralelos e iguais, né? Isso, é. E qual mais? A, B e CD. E AB é igual a CD. Ok. Então, a gente encontrou dois pares de vetores paralelos. Então, de fato, esses pontos são vértices de um paralelogramo. Qual é a ordem dos vértices?
A AB está embaixo. paralelo com CD. É. Então, AB, CD? Não. É. AB é paralelo a CD. CD. Ok. Então, daqui a gente atribuiu essa ordem, né? Qual é ela? AB, DC. Não, Isso. AC, DB. Tanto faz. Foram equivalentes isso que você falou, concorda? Você falou Sim. ABDC ou ACDB. Ok. Aí, então tá aqui, ó. A letra A, ok. Letra B, o que representa geometricamente a soma dos vetores AB mais BD? Representa a diagonal, no caso é o vetor, que atravessa a diagonal aí. Isso. Qual deles? Tem duas diagonais. A do As meio. duas, A no caso, né? A do subindo para meio. direita. Qual que é a do meio? Subindo para direita. Fala Não, pode ser as qual que é o duas. final. Pode ser essa daqui? É porque as setas não são iguais, então. Ah, mas seria. AC mais CD, né? Eu acho que é AD. A diagonal AD. É verdade. AD, né? Então, geometricamente representa. Nossa Senhora, ficou muito estranho aqui, mas essa é a diagonal daqui. AD. Então, geometricamente representa a diagonal AD desse paralelogramo. E quais são as medidas dos lados desse paralelogramo? Aí tem que calcular a norma, né? Uhum. Aí a norma de BD é D menos B. Isso. Então, o vetor BD, né? Vamos consertar isso um pouquinho, né? O vetor BD Tem norma é D menos B. A menos gente B. já calculou que é esse menos 2, 1 e 2. Então, qual que é a norma desse vetor BD? É o quadrado de 2 mais quadrado de 1 mais quadrado de 2, tudo embaixo da raiz. Raiz de 5, no caso. Isso mesmo. Não, da raiz de 9, né? Não? Eu esqueci de elevar o quadrado. Elevar ao quadrado. Isso. Então, deu 4 mais 1, 5, mais 4, 9. Raiz de 9, 3. Então, a medida desse lado BD é 3. O que Então, mais? do AC, 3 também. Também. Isso. E a medida Aí do agora, lado AB? agora tem que pegar esse vetor AB, que é o 1, 1 e 2, Aham. elevar ao quadrado, vai dar 1 mais 4, que é raiz de 6. Raiz de 6. Então, esse lado AB mede raiz de 6 e esse lado CD também mede raiz de 6. E vemos que desenhamos errado. Aham. A proporção. Ai, ai. Mais alguma dúvida, pessoal? Tem alguma coisa no material escrito que vocês não entenderam? Ou tá tudo ok? Assim, as dúvidas vai aparecendo de acordo com os exercícios. Aí na hora que eu estiver terminando os exercícios, se tiver algum, eu mando lá no Telegram. Por favor, tá bom. Aguardo vocês mandando no Telegram, então, tá? Obrigada, pessoal. Bons estudos. E se precisarem, Telegram. Oi. Você vai lançar as notas à medida que você for corrigindo ou você vai lançar tudo de uma vez? Eu lanço tudo de uma vez. Eu acho sacanagem lançar aos poucos. Quando eu era aluna, eu sofria demais de ansiedade. Aí eu corrijo tudo e lanço tudo de uma vez. Tá bom? Beleza. Obrigado. De nada. Valeu, professora. Até mais. Valeu, Muito pessoal. obrigada, Obrigada. Jane. Tchau, De professor. nada. Obrigado, Jane. Tchau, Jane. Até mais. Até mais. Boa tarde.